O milionário jurou que a faria sua esposa, mas na lua de mel descobriu que ela era virgem. O ar pesado da noite ainda colava na pele quando ele entrou na suíte, carregando o peso do juramento que fizera diante de todos, torná-la sua esposa, custasse o que custasse. A promessa ainda ecoava em sua cabeça como metal batendo em metal. Ela caminhava alguns passos atrás, segurando o vestido simples com as pontas dos dedos, tentando não tropeçar na própria ansiedade. O silêncio entre eles tinha gosto de intervalo, como se o universo aguardasse um gesto para decidir para onde essa história iria. Ele largou o paletó sobre a cadeira e a fitou com olhos que misturavam poder e exaustão. Ela, por sua vez, observou a cama com um cuidado quase devocional, como quem encara um território desconhecido. Por um instante, o milionário pensou que podia simplesmente seguir o roteiro que sempre imaginou para a lua de mel. Seguro, automático, quase mecânico. Mas algo no jeito que ela respirava, discreta e contida, o fez hesitar. O clima era de tensão contida, um fio prestes a se romper. Quando ela saiu do banho, com o cabelo escorrendo pelas costas e as mãos entrelaçadas diante do peito, ele deu um passo para perto. Estava decidido, ou ao menos acreditava que sim, até que o pequeno recuo dela o paralisou. A frase, tão frágil, tão verdadeira, caiu entre eles como uma onda silenciosa. Nunca tinha estado com ninguém. Naquele instante tudo mudou. O poder dele perdeu força, e a dignidade dela brilhou como uma linha fina de luz no escuro. Ele respirou fundo, sentou-se na beira da cama e declarou que aquela noite não seria assim, não daquele jeito. Devolveu a decisão a ela, como nunca havia feito com ninguém. Naquele gesto algo se deslocou dentro dele. E antes que a história continue, me conta, de onde você está assistindo? Você acredita que o amor pode nascer onde havia apenas um acordo? Se sim, curta este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada. O resort despertava lentamente, com funcionários cruzando corredores ainda úmidos de sereno, enquanto ela caminhava ao lado dele, sem saber exatamente onde colocar as mãos. A luz da manhã entrava pelas janelas amplas, iluminando o mármore frio que refletia suas sombras descompassadas. Ali, entre jardins impecáveis e piscinas silenciosas, o contraste entre suas vidas se tornava ainda mais evidente. Ele era parte daquele mundo de abundância. Ela não. Cada detalhe, desde a toalha macia até o aroma do café recém-passado, lembrava a ela que estava ali por necessidade, não por escolha. Ele observava tudo com um olhar que misturava hábito e cansaço. Estava acostumado ao luxo, às portas que se abriam sem esforço, a sensação de mover o mundo com um simples telefonema. Mas, ao lado dela, essa rotina parecia ganhar novas sombras. Reparou no modo como ela tocava os objetos com cuidado, quase com pudor, como se temesse quebrar algo que não lhe pertencesse. O milionário, que sempre acreditara dominar cada centímetro ao seu redor, percebeu que aquela convivência o obrigaria a observar mais do que mandar. No salão de café, ela escolheu apenas frutas, mantendo o olhar baixo, quando os funcionários sorriam de forma cerimoniosa. Era como se cada gesto lembrasse a distância social que sempre existiu entre eles. Ele notou isso e sentiu um incômodo estranho, quase uma pontada de vergonha alheia. Não por ela, mas por si mesmo, por nunca antes ter considerado o peso invisível dessas diferenças. Essa percepção, silenciosa e incômoda, abriu uma fenda dentro dele que não sabia nomear. Quando caminharam pelo jardim central, ela segurou a barra do vestido para não sujá-lo na grama úmida. O som de uma fonte próxima parecia marcar o passo lento dos dois. Ele, acostumado a andar rápido, desacelerou sem perceber. Ela o olhou de relance, surpresa com o cuidado, e desviou o olhar logo em seguida, temendo interpretar demais. Mas aquele gesto simples, acompanhar o ritmo dela, foi o primeiro sinal de que algo estava se movendo entre eles, ainda que ambos tentassem fingir naturalidade. Ela carregava dentro de si uma história marcada por contas atrasadas, noites insones e a pressão de sustentar uma família que já não sabia como continuar. O casamento com um milionário nunca foi um sonho. Foi a solução encontrada para uma dívida que ameaçava tudo. Ali no paraíso que ele oferecera, ela se sentia dividida entre a gratidão e o incômodo,
de ser parte de um acordo que a mantinha presa. Esse conflito interno surgia em cada gesto tímido, em cada silêncio indeciso. Ele, por outro lado, cresceu sendo treinado para não sentir. Seu mundo exigia estratégia, firmeza e controle. Nunca lhe ensinaram a reconhecer vulnerabilidade alheia, muito menos a lidar com a sua própria. Entretanto, desde a noite anterior, a confissão dela, sua dignidade pronunciada na forma de verdade, o perseguia como uma brisa persistente. No fundo, ainda que não admitisse, estava tentando entender o que significava ser marido quando o poder já não bastava para definir o caminho. Ela caminhava sempre com passos medidos, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento, e essa delicadeza involuntária revelava muito mais do que ela dizia. Por trás da postura discreta, havia uma força silenciosa, a mesma que a fizera assinar um contrato que mudaria sua vida inteira. Naquela manhã, enquanto o vento levantava algumas mechas soltas do seu cabelo, ela percebeu que estava vivendo algo que nunca escolhera, mas que agora precisava enfrentar com a cabeça erguida. A dignidade era seu único escudo, e ela se agarrava a ele com firmeza. Dentro da suíte, quando se encarava no espelho, tentava reorganizar a imagem que via. Não era mais apenas a jovem que trabalhava para sustentar a mãe e o irmão. Agora, era esposa de um homem que parecia carregar o mundo nas costas. Essa nova identidade pesava, mas também despertava perguntas que ela nunca havia tido coragem de fazer. Quem era ela quando não estava lutando pela família? Quem poderia ser se tivesse, pela primeira vez, algum espaço para respirar? O encontro abrupto com o luxo não a deslumbrava, a confundia. Havia passado anos calculando cada gasto, escolhendo o mais barato, recusando qualquer pequeno prazer que pudesse comprometer o orçamento de casa. Agora, diante de um café da manhã servido como se fosse um banquete, seu instinto era recuar. A abundância, para ela, não tinha cheiro de conforto, mas de ameaça, como se pudesse engoli-la inteira, apagar seus limites, transformá-la em alguém que não reconheceria. Mesmo assim, havia algo nela que resistia. Uma espécie de coragem tímida que aparecia nos momentos mais inesperados, na forma como agradecia aos funcionários com um sorriso sincero, no cuidado ao dobrar a manta que ele deixara no sofá, no modo como observava o mar como se pudesse decifrar suas intenções. Essa quietude firme intrigava o milionário mais do que qualquer luxo que já possuíra. Havia nela uma integridade que não podia ser comprada. Apesar do temor inicial, ela começava a notar pequenos gestos dele que não combinavam com o homem que imaginara. A maneira como colocara a mesa do café antes que ela acordasse, o silêncio respeitoso quando percebeu seu desconforto, o olhar que desviava sempre que parecia tentar entender o que ela sentia. Esses detalhes minúsculos, quase invisíveis, abriram brechas inesperadas no muro que ela havia erguido para sobreviver àquela situação. Ainda assim, havia um peso constante sobre seus ombros, o medo de decepcionar, de falhar, de não estar à altura da promessa que ele fizera diante de todos. Ela não queria ser um problema, nem uma obrigação. Acima de tudo, queria preservar algo que sempre lhe pertencera, sua dignidade. E era esse valor tão íntimo e frágil que guiava cada palavra que escolhia, cada silêncio que mantinha, cada passo que dava ao lado daquele homem que começava a enxergá-la de verdade. Ele caminhava pelo resort como quem domina cada palmo do território, mas naquele dia, algo em sua postura parecia falhar. O milionário, acostumado a decisões rápidas e comandos diretos, carregava uma inquietação que o tornava quase humano. Desde a noite anterior, a confissão dela ecoava em sua mente como um lembrete incômodo de que poder não era sinônimo de direito. Andava com as mãos nos bolsos, olhando o horizonte como se esperasse encontrar ali alguma resposta que nunca precisou buscar antes. Para os outros, ele era o homem impenetrável, dono de empresas, números e destinos. Um antagonista natural em qualquer narrativa que envolvesse desigualdade. Mas por trás da reputação havia um passado marcado por frieza cuidadosamente treinada. O pai sempre lhe dissera que sentir era fraqueza, e ele aprendera a obedecer. Aquela dureza, antes útil, agora o deixava preso em um corpo que não sabia demonstrar humanidade.
Era uma prisão dourada que ninguém percebia. A forma como ela recuara, com aquele gesto pequeno, porém cheio de verdade, havia abalado o eixo interno dele. Nunca antes alguém negara sua aproximação. Nunca antes alguém o fizera reconsiderar seus próprios impulsos. Ele não sabia lidar com isso. Pela primeira vez perguntava-se se suas ações machucavam mais do que protegiam. Essa pergunta silenciosa e incômoda o acompanhava como sombra, enquanto caminhava entre palmeiras perfeitamente alinhadas. O ambiente perfeito do resort não combinava com o turbilhão dentro dele. Fontes jorravam, crianças riam à distância, casais tiravam fotos sorrindo, mas ele parecia desafinado naquela paisagem. Carregava o peso de ser visto como o vilão da história, mesmo que nunca tivesse se enxergado assim. E ao observá-la se mover com tanta cautela, começou a perceber que seu poder não apenas resolvia problemas, também criava novos, especialmente quando imposto sobre alguém que não tinha as mesmas escolhas. De longe, ele a viu conversando com uma camareira, sorrindo com timidez, tentando esconder o constrangimento por não saber como funcionava o serviço. A simplicidade daquele gesto o atingiu mais do que qualquer discussão. Havia doçura ali, mas também firmeza, aquela mesma que surgira quando ela lhe contou a verdade sobre si. Ele sentiu algo parecido com culpa, um sentimento que evitara durante anos. Talvez fosse o momento de reconhecer que não poderia ser marido, nem homem, sem enfrentar seus próprios limites. Quando voltou à suíte, encontrou a manta que deixara no sofá dobrada com cuidado. Um detalhe pequeno, mas que o tocou de forma inesperada. Sentou-se e passou a mão pelos fios, como se naquele tecido pudesse encontrar explicações para o que sentia. Era estranho perceber que a dignidade dela, simples, silenciosa, intacta, o colocava diante de um espelho que sempre evitou. E ali, naquele instante, teve certeza de que seria testado de formas que seu dinheiro jamais conseguiria resolver. A tarde caiu com uma luz dourada que atravessava as janelas da suíte, criando faixas quentes no chão de mármore. Ela estava sentada perto da varanda, observando o mar, quando ele entrou sem fazer barulho. Por um momento, apenas a contemplou, a postura calma, o olhar perdido, as mãos repousadas sobre o colo. Havia algo de profundamente sereno naquela imagem, mas também uma tensão invisível, como se ela estivesse reunindo coragem para dizer algo que ainda não encontrara forma. Ele respirou fundo antes de se aproximar, decidindo quebrar o silêncio. Perguntou se ela queria caminhar pela praia, e a hesitação inicial dela foi sutil, quase imperceptível. Mas depois assentiu, como quem aceita um convite que não sabe exatamente onde pode levar. A caminhada começou em silêncio, com o som das ondas servindo de ponte entre eles. Os passos se marcavam lado a lado, ainda sem sincronizar, mas mais próximos do que no dia anterior. Foi ali, com os pés tocando a areia fria, que o primeiro grande giro da história aconteceu. Ela parou, segurou a barra do vestido e respirou fundo, como se precisasse organizar a própria coragem antes de usá-la. Disse que queria entender qual era o lugar dela naquela relação, que não queria viver como uma sombra dentro de um acordo. A voz dela tremia, mas não por medo, e sim por dignidade. Ele sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe suave e necessário. Ele respondeu sem pressa, olhando para o mar antes de olhar para ela. Admitiu que não sabia como ser marido, que nunca tivera um exemplo, que sua vida inteira fora treinado para negociar, não para cuidar. A confissão saiu mais frágil do que ele imaginara. Disse que não queria prendê-la a nada, além do que ela estivesse disposta a oferecer. Nesse gesto de honestidade, algo se abriu. Não era poder contra a vulnerabilidade, era vulnerabilidade encontrando vulnerabilidade. Quando voltaram à caminhada, ela deixou que o silêncio respondesse primeiro. Havia uma proximidade nova entre eles, um campo de entendimento que não existia na noite anterior. Ele mantinha uma distância respeitosa, mas atenta. Ela caminhava um pouco mais ereta, como quem recupera o próprio espaço. O vento bagunçava seu cabelo e, por instantes, ele desejou ajeitar uma mecha solta, mas não o fez. Era cedo demais, e ele sabia. Respeitar esse tempo era parte da mudança que prometera a si mesmo. Ao voltarem ao resort, algo sutil havia mudado. Não era romance,
Não ainda. Era um pacto silencioso de honestade, o primeiro que ambos faziam sem máscaras. Na porta da suíte, ela agradeceu pela conversa com uma gentileza que o desarmou. Ele respondeu com um aceno simples, mas carregado de significado. Aquela noite marcava o início de um novo ponto de virada. Não um acordo, mas uma possibilidade. E pela primeira vez ele percebeu que queria ser digno dela, não apenas marido por contrato. A noite caiu com um vento mais forte, trazendo aquele cheiro de sal que parecia limpar a cabeça dos dois. Na suíte ela caminhava devagar, observando as sombras que a luz do abajur projetava nas paredes. Cada reflexo parecia contar uma versão diferente de si mesma. A jovem que aceitara o casamento por necessidade, a mulher que começava a reivindicar espaço dentro da própria vida e a esposa que ainda aprendia a lidar com a presença dele. Era estranho perceber que, mesmo dentro de tanto luxo, o que realmente pesava eram as emoções que ainda não tinham sido ditas. Ele entrou pouco depois, fechando a porta com cuidado, como se temesse interromper algo. O milionário, pela primeira vez em muito tempo, não parecia seguro de si. Observou-a por alguns segundos antes de dizer que tinha reservado a mesa do jantar perto da varanda, onde a vista do mar era mais bonita. Não era um gesto automático, era um esforço real, quase tímido, de construir algum tipo de ponte. Era como se estivesse reaprendendo a oferecer algo que não pudesse ser comprado. Durante o jantar, ela percebeu que ele evitava qualquer menção à noite da descoberta, como se quisesse protegê-la de qualquer constrangimento. As conversas eram leves, quase ensaiadas, mas havia sinceridade no modo como ele a escutava. Quando ela falava de sua família, dos medos e das responsabilidades que a levaram até ali, ele não interrompia. Apenas inclinava ligeiramente a cabeça, permitindo que suas palavras encontrassem lugar. Era uma escuta diferente, vulnerável, que a surpreendia mais do que qualquer luxo da viagem. Em certo momento, um silêncio mais profundo se instalou entre eles. Não era desconfortável, mas cheio de significado. Ela apoiou os cotovelos na mesa e deixou que o olhar se perdesse no horizonte. Ele a observou com uma calma inédita, percebendo que aquele silêncio carregava tudo o que ela ainda não tinha coragem de dizer. E mesmo sem tocar nela, sentiu que algo dentro dele se aproximava, como se suas distâncias internas começassem a se dissolver lentamente. Quando voltaram para a suíte, ela notou que ele mantinha um espaço seguro, como se cada passo fosse pensado para não pressioná-la. Esse cuidado, tão diferente do homem que todos descreviam, mexia com ela de um jeito inesperado. Era como se a dignidade dela tivesse despertado a dele, criando um terreno onde ambos podiam pisar sem medo. Ela respirou fundo, percebendo que pela primeira vez não se sentia completamente só naquele casamento. Antes de dormir, ela ajeitou a manta no sofá, repetindo o gesto da noite anterior. Ele viu, aproximou-se alguns passos e parou. A distância entre eles era pequena, mas carregada de respeito. Ele agradeceu com um tom baixo, quase íntimo, e ela sentiu o coração acelerar, não por obrigação, mas pela delicadeza do momento. Essa noite não trouxe toques nem promessas, apenas a certeza de que algo estava crescendo ali, algo lento, honesto, feito de cuidado. E no fundo, ambos sabiam que essa aproximação seria testada em breve. A manhã seguinte, chegou com um céu carregado, prenúncio de chuva, e uma tensão diferente no ar. Ela acordou com o som distante de trovoadas e encontrou a suíte mais silenciosa do que nunca. Ele não estava ali. Por um instante o medo voltou, aquele medo antigo de ser deixada sozinha num mundo que não lhe pertencia. Quando abriu a porta da varanda, o encontrou de costas, imóvel, segurando o celular como se cada palavra que ouvira tivesse peso demais. Ao virar para ela, seus olhos revelaram que algo importante acabara de mudar. Ele contou em voz baixa que seu advogado o pressionara durante a madrugada. O contrato do casamento, o mesmo acordo que ela aceitara para salvar sua família, poderia ser usado contra ela, caso ele desejasse anulá-lo. Era como se todas as sombras do poder que ele carregava tivessem voltado para pressioná-la. Ela sentiu o chão falhar por um instante. Antes que o pânico tomasse forma completa, ele levantou a mão pedindo que esperasse. Havia mais. Ele disse que recusara a ideia, que desligara o telefone,
que não permitiria que ninguém a tratasse como objeto de negociação. A água salgada do vento tocou o rosto dela, mas o calor que sentiu veio dele. Pela primeira vez, ele defendia não o contrato, mas a pessoa. Disse que não queria um casamento sustentado por medo, e sim por escolha. Escolha dela. Essas palavras a atravessaram como um trovão silencioso, partindo algo dentro dela para que algo novo pudesse surgir. A tempestade começou a cair, pingando forte contra a madeira da varanda. Ela sentiu a respiração acelerar, não pela chuva, mas pela coragem dele. Aquele homem, antes tão rígido, agora parecia disposto a enfrentar seu próprio mundo para protegê-la. Ela deu um passo à frente, consciente e decidido, aproximando-se não do milionário, mas do homem que finalmente mostrava vulnerabilidade. Quando seus olhares se encontraram, houve uma pausa, longa, densa, inevitável, antes da revelação que transformaria os dois. Ela confessou que tinha medo de nunca ser suficiente, que temia que algum dia ele se arrependesse da promessa que fizera perante todos. Disse que sua dignidade era tudo o que tinha, e que a perder seria como perder a si mesma. As palavras tremiam, mas eram firmes. Ele escutou sem desviar o olhar, absorvendo cada sílaba, como se finalmente entendesse a profundidade do que ela carregava desde o início. A chuva acompanhava o desabafo dela como trilha sonora, sincera e crua. Com passos lentos, ele se aproximou, parando apenas quando ela ergueu os olhos para confirmar que queria aquela aproximação. O consentimento estava ali, explícito, visível. Quando ela assentiu, ele levantou a mão até o rosto dela, tocando apenas o contorno da bochecha, um gesto mínimo, mas cheio de significado. O toque foi leve, quase reverente, como se ele temesse quebrar algo precioso. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir pela primeira vez sem medo. E isso, mais do que qualquer acordo, selou um novo começo. O clímax não veio de um beijo, mas de algo muito maior. A certeza de que ambos escolheriam se encontrar no meio do caminho, mesmo com tempestades ao redor. Quando ele disse que estaria ao lado dela enquanto ela aprendesse a confiar, ela respirou fundo, deixando que o mundo finalmente fizesse sentido. Esse compromisso, simples, humano, era tudo o que ela sempre precisara ouvir para acreditar que havia lugar para ela naquele casamento. A tempestade enfraquecia, mas por dentro os dois continuavam em ebulição. Ele segurou a mão dela com cuidado, perguntando se poderia permanecer ali, próximo, sem ultrapassar limites. Ela respondeu com um sim quase sussurrado, mas firme. Ficaram assim, mãos entrelaçadas, sentindo juntos a chuva diminuir, como se o universo respirasse com eles. Era o início de algo real, não imposto, não comprado, nascido da dignidade dela e da coragem dele de mudar. E antes que avancemos para o próximo capítulo dessa transformação, me conta nos comentários. Você estaria disposto a mudar por alguém que te desperta o melhor? E se ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora. Essa história ainda vai te tocar mais fundo. Quando a tempestade passou, eles voltaram para dentro, ainda de mãos dadas, como se temessem que qualquer afastamento quebrasse o que acabara de nascer. A suíte parecia diferente, como se o ar tivesse sido renovado pela coragem dos dois. Ela soltou a mão dele devagar, mas não recuou. Apenas respirou fundo, permitindo-se ocupar o espaço com mais firmeza. Ele observou esse detalhe com atenção. Não era uma mudança grandiosa, mas um gesto cheio de significado. Era o início de uma reconstrução, tijolo por tijolo, feita de paciência. Ela decidiu preparar o chá que costumava fazer em casa, um ritual simples que carregava aconchego. Ele estranhou no começo, acostumado a bebidas caras e atendentes sempre disponíveis, mas se sentou à mesa como convidado, não como dono do lugar. Enquanto ela mexia a água quente, o vapor subia como uma ponte suave entre os dois. Ele percebeu que estava aceitando pela primeira vez entrar no universo dela, não para controlá-lo, mas para compreendê-lo. Isso era algo novo, quase libertador. Quando ela colocou a xícara diante dele, seus dedos se tocaram de leve. Um toque pequeno, mas tão consciente que ambos pararam por um segundo. Ela não recuou dessa vez. Apenas deixou que o gesto existisse, sentindo o calor se espalhar pelas mãos. Ele ergueu a xícara, agradeceu com um sorriso discreto
E aquela pequena troca, tão cotidiana, parecia maior do que qualquer luxo presente na suíte. Era intimidade construída devagar, com cuidado. Mais tarde, caminharam pelo jardim interno do resort, onde as folhas ainda pingavam depois da chuva. Ela começou a falar sobre seus sonhos engavetados, aqueles que nunca teve tempo ou coragem de perseguir. Ele ouviu sem interromper, absorvendo cada palavra como se fossem confissões sagradas, e então fez algo inesperado. Perguntou o que poderia fazer para ajudá-la a recuperar partes de si que o medo havia apagado. Era a primeira vez que ele oferecia algo sem exigir retorno, sem envolver contratos. Era pura reparação. Ao voltarem à suíte, ele tomou a iniciativa de desfazer sua mala, algo que sempre deixara para funcionários. Espalhou as roupas sobre a cama, tentando organizar o que fazia parte de sua vida antes dela. Ela assistiu em silêncio, entendendo que aquele gesto era simbólico. Ele estava se abrindo, permitindo que ela enxergasse o homem por trás do título. A vulnerabilidade dele, tão inesperada, a tocou profundamente. Era como observar um castelo permitir que uma janela fosse aberta pela primeira vez. Antes de dormir, ele colocou uma segunda manta ao lado do sofá, mas ela o chamou antes que pudesse se deitar. Disse com voz calma que ele não precisava dormir ali naquela noite, não por obrigação conjugal, mas porque ela já não tinha medo dele. Ele recebeu aquelas palavras como um presente raro. Não houve aproximação física, além de um abraço consentido, lento e seguro, tão cheio de verdade que parecia reparar feridas antigas nos dois. E assim, naquela noite, o casamento começou a encontrar o caminho da cura. Na manhã seguinte, o sol entrou pela varanda com uma delicadeza diferente, como se também soubesse que algo havia sido restaurado entre eles. Ela abriu os olhos sentindo um conforto que não vinha do colchão macio, mas da paz que finalmente encontrava espaço em seu peito. Ele estava sentado perto da janela, tomando café em silêncio, e quando ela se aproximou, levantou o olhar com uma suavidade que nunca antes exibira. Era o olhar de alguém que escolhera cuidar, não controlar. Nesse instante, ela soube que estava segura para ser inteira. Caminharam até a praia, onde as ondas deixavam rastros que logo desapareciam na areia molhada. Ela percebeu que, assim como aquelas marcas, o medo que antes a guiava começava a se desfazer. Ele caminhava ao seu lado sem pressa, respeitando cada passo, cada respiração. Ali, entre o barulho do mar e a brisa leve, ela entendeu que dignidade não era apenas algo a ser protegido. Era algo que podia florescer quando encontrada com respeito verdadeiro. E juntos descobriram que amor nasce onde há espaço para ser humano. Sentados à beira da água, ele colocou a mão sobre a areia e esperou. Não tocou nela, apenas ofereceu sua presença. Ela então esticou os dedos e entrelaçou os dela com os dele, dessa vez sem hesitação. Foi um gesto pequeno, mas carregado de sentido. Ela não estava cedendo, estava escolhendo. Ele, ao sentir essa entrega consciente, soube que havia alcançado algo que dinheiro algum poderia comprar: confiança. E naquele silêncio cheio de promessa, ambos compreendiam que o futuro seria construído a dois, com cuidado e verdade. Quando voltaram ao resort, ela sorriu ao perceber que já não caminhavam como estranhos. O casamento que começara como um contrato, agora respirava como possibilidade. Ele prometeu em voz baixa que honraria cada passo dali em diante, e ela respondeu com um sim sereno, não de obrigação, mas de liberdade. A moral daquela jornada era simples e profunda. Onde há dignidade, o amor encontra caminho. E se você também acredita que o amor verdadeiro cresce quando existe respeito, escreva amor nos comentários.